E vamos seguir para mais uma rodada de análises com o nosso time aqui de comentaristas, começando pelo Mano Ferreira. Pois é, David, temos acompanhado um esforço dos advogados de defesa em tentar desqualificar as provas que possuem dentro do inquérito contra os seus clientes. Um detalhe curioso que chama atenção, a gente estava até falando aqui no bastidor, é como os advogados, ao mesmo tempo que tentam dizer que não há provas suficientes, reclamam da dificuldade de acesso à vasta quantidade de provas que foi disponibilizada pela Polícia Federal e pela denúncia do Ministério Público. De fato, com a parte legítima nesse questionamento é sobre o prazo em que essas provas foram disponibilizadas, mas não dá para dizer que elas não existem. No caso específico do general Braga Neto, todos se lembram, por exemplo, da acusação em que o general Braga Neto faz em mensagens trocadas com outros militares, chamando o almirante Batista Júnior de traidor da pátria, num contexto em que se estava falando justamente da adesão à trama golpista. Então é muito difícil sustentar a tese de que inexistem provas contra o general Braga Neto, dado que há nos autos, e todos nós, essas provas já vieram a público, todos nós nos lembramos de mensagens em que Braga Neto chama, por não adesão ao plano golpista, o almirante Batista Júnior de traidor da pátria. Existem dois consensos entre os advogados, né? Um deles é que existem muitas provas, mas ao mesmo tempo se contradizem de fato, dizendo que não tiveram tempo hábil para analisá-las. E outra questão também é uma tentativa de descredibilização em relação ao Mauro Cid, a delação dele, né, Jess Peixoto? Sim, e eu acho esse, David, um dos pontos mais importantes dessa sustentação oral que está acontecendo nesse momento. Por quê? Porque ela coloca a delação do Mauro Cid mais uma vez em xeque, tal como outras o fizeram, mas ela dá um efeito argumentativo no que tange a forma como essa delação teria sido ali homologada, possível, que foi sem a participação do Ministério Público diretamente com a Polícia Federal. Esse é um modelo de operação da homologação das delações premiadas, que foi muito criticado no passado, foi pacificado que deveria contar com o Ministério Público e agora, mais uma vez, se volta ao aceite de CAPF. Então, ali na Lava Jato teve muito esse debate, essa discussão e as mudanças nesse mundo de insegurança jurídica chamado Brasil, as mudanças em relação aos processos, em relação ao formato, em relação até mesmo do que é material da defesa e o que não é, estão mudando constantemente. O mais interessante é que o advogado general Braga Neto, ele fala que Mauro Cid teria sido coagido e cita ali um episódio para indício dessa coação e faz a pergunta em um certo grau retórica se não seria o caso de se ver todos ali como uma coação. Mas o advogado ontem do Mauro Cid disse que não, que a delação de forma nenhuma teria tido qualquer tipo de coação. Então, algo interessante em relação ao modelo de funcionamento, assim, até das próprias delações premiadas. E aqui o advogado segue batendo na delação do Cid, porque tem muitos pontos de acusação do cliente dele, Braga Neto, que estão na delação de Mauro Cid. Sem dúvidas, né? Porque até um dos advogados, do advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que foram 16 interrogatórios. Várias versões. Várias versões apresentadas. Então, assim, de fato, eles estão batendo muito nessa tecla, né? Que não pode se basear em relação a uma delação de uma pessoa que não tem credibilidade diante das várias versões que foram apresentadas a cada interrogatório que foi sendo feito, né, Mano? Exato. Um ponto importante é que há, em diferentes casos dos diferentes réus, um volume de provas diferente para dar conta das acusações que são feitas contra eles. Em alguns casos, como por exemplo, na hipótese do general Braga Neto supostamente ter dado dinheiro para a execução do plano Copa do Mundo, que envolveria a perseguição para a posterior neutralização, ou seja, assassinato do ministro Alexandre de Moraes, segundo o delator,
o general Braga Neto, numa reunião em sua residência, teria entregue dinheiro num saco de vinho. Essa afirmação, até onde se sabe, tudo que se tem sobre este aspecto é a delação de Mauro Cid. Contudo, como eu vinha falando, há outros indícios que mostram o envolvimento na trama de forma mais ampla, como, por exemplo, as mensagens trocadas no sentido de incentivar a pressão sobre generais para que aderissem ao plano de descontinuidade da posse dos presidentes e vice-presidentes eleitos na eleição. Então, a gente vê aí que há diferentes graus de legitimidade, diferentes graus de precisão ou de qualidade na argumentação das defesas. E, geralmente, no geral, as defesas têm mais contundência quando estão falando de aspectos formais, quando estão se queixando, por exemplo, de aspectos do direito à ampla defesa, quando, por exemplo, ao longo da manhã hoje, nós tivemos a evidência de quantas perguntas foram feitas em alguns dos questionamentos pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Procurador-Geral da República, mostrando um protagonismo maior do ministro Alexandre de Moraes, que deveria ser um juiz mais passivo do que do Procurador-Geral da República, que compõe o papel da acusação, ou seja, há muito mais substância nas alegações que as defesas fazem do ponto de vista da forma do processo do que, muitas vezes, do mérito das acusações que são feitas contra os seus clientes. Pois é, esse é um ponto interessante para a gente analisar, né? Porque em vários momentos também eles falaram sobre a questão do direito e tudo, até trazendo um paralelo sobre a Operação Lava Jato, que foi descredibilizada e muitas das sanções impostas foram revertidas justamente por conta dessa situação, onde o juiz atuava também como promotor, conversando com o promotor. Não, então, o que eu vejo dessa até analogia, vale mencionar que alguns dos advogados aí que estão sustentando a defesa foram advogados também de réus da Lava Jato, então há esse paralelo histórico aí sendo feito. O próprio presidente da primeira turma, ministro Zanin, foi advogado, talvez o mais famoso dos advogados da Operação Lava Jato, e fez várias acusações à época sobre a parcialidade do juiz, que foi ministro da Justiça, Sérgio Moro, hoje senador. Então, aqui talvez tenha uma mudança na forma de abordagem e na leitura sobre a Lava Jato versus a leitura sobre esse momento por parte, mais uma vez, do Supremo Tribunal Federal, que validou as ações da Lava Jato em amplos momentos, até um determinado momento em que mudou um pouco ali até a situação de competência, questões técnicas, visões técnicas que foram sendo alteradas à medida que a operação foi crescendo e chegando a mais e mais pessoas. E aqui tem um detalhe muito importante em relação a isso, que a competência técnica que foi contestada pela defesa Zanini, do ministro Zanin, do presidente Lula, falava muito sobre a questão da vara, da localidade. Então, a contestação da competência é muito no sentido técnico da palavra competência para o direito e da figura ali da vara, da 13ª Vara de Curitiba. Aqui, as contestações, elas estão sendo da forma de atuação e até a situação ali de um plano que o envolve diretamente. Então, esse julgamento nos levou a momentos como, ao longo de todo o processo, momentos como o ministro, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, perguntando: mas vocês falavam de mim naquele grupo? O que vocês falavam de mim? Eu sou o sujeito. Então, é o juiz perguntando sobre isso. Obviamente, isso levanta ressalvas e num estado de defesa democrático do direito, a gente precisa levar essas ressalvas com muito cuidado, porque é a forma como o juiz é posto, visto e até encarado pela sociedade. Então, acaba que esse é um dos pontos principais que as defesas em muitos momentos estão passando. Como no caso da pergunta do advogado do general Heleno sobre um juiz investigador. Então, esses indícios, tudo isso é problemático para o processo. A gente não pode ignorar isso, querendo ou não. A gente não tem como fazer isso. E aí o que acontece?
é um momento em que o Brasil acompanha esse julgamento. São milhares de pessoas que estão acompanhando esse julgamento ativamente. E esse até é um aspecto, Dias, que pode levar a uma conversa institucional a respeito do acúmulo de funções entre ministros da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral. Porque, vale dizer, uma parte dessa confusão de papéis se deve ao fato de que, no TSE, o ministro Alexandre de Moraes tinha, de fato, porque o funcionamento da Justiça Eleitoral é diferente do funcionamento da Justiça Comum, então o ministro do Tribunal Eleitoral ele tem prerrogativas mais investigativas, que passam por um papel muito mais ativo na defesa do processo eleitoral, enquanto que na Suprema Corte e na Justiça Comum, de forma geral, espera-se dos juízes uma postura muito mais passiva. E o que ocorreu ao longo desse processo? O ministro Alexandre de Moraes acabou acumulando funções, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral e também a relatoria desse caso na Suprema Corte. Então, isso acabou gerando uma confusão até do ponto de vista do funcionamento dos gabinetes. As equipes subordinadas ao ministro e já tiveram pontos a respeito do intercâmbio entre as equipes que estavam respondendo ao mesmo chefe. Então, aí, isso pode levar o país a debater futuramente um aspecto do desenho institucional. Faz sentido mantermos esse acúmulo de funções entre o Tribunal Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal? Isso é um debate válido e que deveria passar pelo Congresso Nacional. Não, e uma situação, se me permite uma parte aqui, uma situação também dos inquéritos, né? Nós temos inquéritos das fake news, nós temos inquéritos variados em curso no Brasil hoje. É por isso que o Alexandre de Moraes foi escolhido como relator, né? Naquelas milícias digitais. Aí ele perfeito. seguiu, né? Exatamente. E quando você está... Exatamente esse é o meu ponto. Quando você está como o ministro ali deste inquérito, você pode puxar o que vem daquilo. Então, isso expande até a funcionalidade dos sorteios. Tem várias questões aí. Esses inquéritos, eles não têm prazo de fim. São inquéritos que a gente já viu contestações também sobre a forma de funcionamento, sobre o acesso aos autos. Então, são várias questões que estão acontecendo no Brasil de hoje que vale atenção. E aqui eu acho que a gente tem fazer como os advogados fazem, que é vamos fazer uma crítica e deixar claro que acreditamos nas instituições. Aqui a gente tem uma situação que é, para mim, a mais grave em relação à forma como esse processo precisa ser encarado, que é da primeira turma. Por quê? Porque por mais que o ministro Zanin talvez não se sinta parcial em relação ao processo, quando ele era advogado, um dos pedidos dele, uma solicitação que ele fez pela inelegibilidade de Bolsonaro, é uma parte da argumentação ali, está dentro da visão da PGR. Então, este é o presidente deste julgamento. Então, eu acho que existe também uma necessidade por parte dos juízes, e aí não só do Supremo, mas dos juízes do Brasil, de realmente, em dadas situações, se afastarem. Não porque são vis, não porque, de fato, vai ter algum problema, mas pela credibilidade, pelo cuidado do processo. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a prezar mais. Porque a realidade é que esse julgamento de hoje, ele tem uma visão política, uma consequência política, ele vai ser um fato político. Então, pensar em proteger as instituições é pensar qual é o meu papel como essa instituição. É o juiz investigador? É realmente o ideal que seja presidido por mim? Eu acho que aqui a gente carece, né? A gente não tem muitas situações de afastamento na história, não só agora da Suprema Corte do Brasil. E aí eu devo dizer, acho que acaba sendo um papel que deveria também ser feito pelo Senado Federal, que ao chancelar indicações que são claramente percebidas pela sociedade como conectadas a um grupo político, seja a figura do ministro Zanin, que foi advogado pessoal do presidente Lula, seja a figura de Flávio Dino, que foi ministro da Justiça do presidente Lula, seja a figura lá atrás do ministro Alexandre de Moraes, que foi ministro do presidente Temer, seja Gilmar Mendes, que foi ministro do presidente Fernando Henrique Cardoso lá atrás, o que mostra que essa é uma tradição antiga na institucionalidade brasileira, que é a indicação para o Supremo Tribunal Federal de ministros da Justiça vinculados a governos. E a questão é, num contexto em que temos crescente desconfiança a respeito do papel da ligação política de
juízes e do judiciário de forma geral, faz sentido que o Senado Federal continue com essa prática de chancelar indicações que são conectadas a grupos políticos? Na minha visão, não. É o tipo de coisa que caberia ao Senado transformar essa cultura, para que a gente tenha muito mais a indicação ao Supremo Tribunal Federal de novos ministros que sejam muito mais técnicos, professores de carreira, que tenham, de alguma forma, uma distância em relação aos grupos políticos mais influentes. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê como tendência.